ela que é meteorologista da Climatempo. Segue conosco aí nessa semana de onda de calor, Maria Clara. Exatamente, bom dia. Carol, muito bom dia também a todos que nos acompanham. E é isso, Carol, ar seco é o grande destaque destes próximos dias. Ontem a gente via no mapa que tinha até uma chance de chuva, né, em alguns pontos do centro-oeste, mas agora nem isso mais, nem tem chance de chuvas isoladas para as áreas aí do centro-oeste do Brasil. Isso quer dizer que o ar seco ganhou mais intensidade ainda, tendência de temperaturas mais altas de agora em diante. Vamos inclusive acompanhar aqui no telão esse mapa que a Maria Clara fala pra gente. Olha só. É exatamente isso, né, Maria Clara? Aqui tem só um pouquinho de chuva em parte do Mato Grosso. Bem isolada mesmo, mas ontem a gente via que tinha até chance de chuva em Campo Grande, inclusive choveu em Campo Grande. Campo Grande foi uma situação bem icônica, né? Nós tivemos a maior temperatura do ano registrada ontem em Campo Grande e à noite teve chuva. Então, agora o tempo já deve limpar nas próximas horas e não deve chover mais de agora em diante até o fim de semana. Seguimos aí com tempo firme em Campo Grande e na maior parte do centro-oeste do Brasil. Todas estas áreas claras aqui do mapa, né, são dominadas pelo ar seco. Viu, agora, Carol? Maria Clara, talvez seja até interessante a gente colocar de novo a imagem de São Paulo. Não sei se a gente tem uma imagem até mais aberta, que a gente consiga mostrar o céu da capital paulista. Estamos aqui, a CNN Brasil, o prédio da CNN Brasil é justamente na Avenida Paulista. Essa imagem aí que você vê agora ao vivo. E a percepção que a gente tem aqui do estúdio, da janela aqui do nosso estúdio, é que o dia está mais nublado, Maria Clara. Exatamente. É isso mesmo? A tendência para as próximas horas é essa? Um sol entre nuvens hoje? Não. Daqui a pouco essa nebulosidade vai embora. É ilusão. É só para dar aquela sensação de que hoje não vai ser tão quente. Mas daqui a pouco a nebulosidade dissipa. É uma formação de neblina. Pega toda a faixa leste do estado, litoral, região de Serra, capital paulista, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, tudo com essa nebulosidadezinha agora no comecinho do dia. Mas daqui a pouco vai limpar o tempo e a temperatura sobe. A expectativa é ir para 33, 34 graus. Se bater os 34, aí a gente tem a maior temperatura do ano aqui na capital paulista. Serração baixa é só o que racha. É só o que racha, exatamente. Nada como um bom ditado popular aqui pra gente, para entendermos o que está acontecendo com o tempo. E aí eu lembro que ontem Raquel Amorim estava com a gente, falando que no Rio de Janeiro também o dia começou assim, com muita nebulosidade. Bora saber como é que tá agora? Raquel Amorim está ao vivo lá na capital fluminense e hoje, olha só, o céu tá bem mais limpo por aí, já tá pertinho da praia hoje, né, Raquel? Não tem desculpa para quem quer curtir uma praia, em plena quinta-feira. Bom dia mais uma vez. Oi, Carol, bom dia mais uma vez para você e para todos que nos acompanham. Dá sim para curtir uma praia, Carol, não tem desculpa, mas a gente observa também que o céu tem muitas nuvens, né? O tempo nublado aqui no Rio, o sol ainda está meio escondido. A situação está amena por enquanto, são quase 8 da manhã e a onda de calor deu uma trégua por aqui. Agora, por exemplo, faz 22 graus. Na capital fluminense, né? Como a gente vê, como eu disse, o céu tem muitas nuvens, tem um ventinho agradável. De acordo com a meteorologia, a temperatura máxima hoje deve atingir os 34 graus na capital fluminense. Aqui no Rio nós estamos habituados a conviver com calor intenso, Carol. Então podemos dizer que para hoje e amanhã são esperadas temperaturas amenas. Inclusive a meteorologista que está com você no estúdio, a Maria Clara Sasaki, da Climatempo, explicou que o fator umidade deve manter a temperatura em torno dos 34 graus na Cidade Maravilhosa. E isso em razão da circulação de ventos úmidos. A dica é bom aproveitar essa trégua porque no fim de semana o calor deve se intensificar. Não temos previsão de chuva para os próximos dias. No domingo, a temperatura máxima na cidade do Rio deve atingir os 41 graus. E a sensação térmica, que é sempre maior do que a temperatura, deve chegar entre domingo e segunda-feira aos 50 graus. Agora, Carol, eu preciso dizer que sol, clima quente combinam com a cidade maravilhosa. Tem até uma música dizendo que cariocas não gostam de dias nublados. Então a dica é se proteger, se hidratar e aproveitar da forma que for possível essa energia solar. A primavera vai chegar com bastante calor aqui na cidade do Rio e podemos ter pancadas de chuva já na próxima semana. Eu volto com você. E todo mundo se assusta com essa sensação térmica aí no Rio de Janeiro, né, Raquel? Obrigada, trazendo pra gente como é que tá o tempo agora lá no Rio de Janeiro. Não adianta se iludir muito, né, porque a temperatura vai subir ainda hoje lá no Rio e o sol vai aparecer. Vai aparecer. Daqui a pouco essa nebulosidade dissipa também. Mesmo a situação aqui de São Paulo, né, circulação de ventos mais úmidos, a temperatura baixa do amanhecer condensa, né, essa umidade e forma aí essa neblina. Então, daqui a pouco o sol aparece de vez e aí sim a temperatura sobe. E nessa situação de onda de calor, qualquer abertura
abertura de sol faz a temperatura subir muito rápido. Então a gente tem agora um comecinho do dia mais nublado, mas à tarde a gente já tem a previsão de céu limpo, podendo chegar aí aos 34 também na capital fluminense. Agora o que chama a atenção, essa massa de ar seco, ela ganha força, ainda mais força na região centro-oeste, ela se expande ali para a região sul, portanto o estado do Paraná também hoje com previsão de tempo firme. O que está alimentando essa massa de ar seco, hein, Maria Clara? Por que ela está tão forte? É justamente o bloqueio atmosférico, Carol. Ele não deixa a frente fria avançar e a gente tem outros fatores também. Temos o El Niño atuando, temos as águas dos oceanos mais aquecidas. Então, a frente fria não avança, não tem umidade, tem o El Niño que deixa a atmosfera mais aquecida. Então, tudo isso contribui para que a massa de ar seco fique mais intensa. Ah, isso aqui, olha, é a probabilidade de El Niño no decorrer dos próximos meses. Então, hoje a gente tem El Niño, então a gente está aqui com 100% de chance de El Niño. Para os próximos meses, aqui a gente vê a cada 3 meses os trimestres, né? Ele é medido a cada 3 meses. Então a gente vê que até o trimestre de março, abril e maio do ano que vem, a gente ainda tem a ocorrência do fenômeno El Niño. Então vamos seguir aí com o El Niño atuando nos próximos meses até o final do verão. Só depois que as barrinhas já começam a ficar, olha, perto dos 50%, já vai diminuindo a chance. Mas enquanto essas barrinhas estão altas, tem chance de El Niño e isso indica calorão. Indica calorão e também pouca chuva. Pouca chuva, chuvas bem irregulares, chuvas mais intensas na região sul, como a gente já vem observando, e pouca chuva na região central, nordeste e também norte aí do Brasil. Poucas instabilidades atuando com influência do fenômeno El Niño. Ou seja, não é só primavera que está chegando aí no final de semana, que vai ter temperaturas muito altas, também pouca chuva, mas já podemos também concluir aqui que o verão também vai ser com termômetros aí passando dos 40 graus em grande parte do país. Exatamente, Carol, exatamente. Como a gente viu naquelas barrinhas, né, a gente tem o El Niño atuando até o final do verão, do próximo verão, então toda a primavera até o final do ano, o começo do ano que vem também será de temperaturas mais elevadas. Já temos aqui, de hoje. As de hoje, olha só, possibilidade de recorde de calor em São Paulo, né, Maria Clara? Em São Paulo, em Campo Grande de novo, né, bateu 36 ontem, pode bater 37 hoje, então também é a possibilidade de recorde do ano, não é histórico ainda, mas o recorde do ano, maior temperatura. Rio de Janeiro não, 35 graus, é uma temperatura amena, né, como a gente ouviu agora há pouco. Mas olha, Cuiabá, 40 graus, Palmas, 39, 40 graus também. O ar seco está muito intenso no interior do Brasil, Carol. Agora me chamou a atenção, Maria Clara, a temperatura lá em Porto Alegre, que subiu hoje 27 graus. É aquele calor pré-frontal? Vem frente fria por aí? Vem mais chuva para o Rio Grande do Sul? Vem mais chuva para o Rio Grande do Sul. As instabilidades não conseguem se afastar. O ar seco não consegue chegar até o Rio Grande do Sul e ter aquela condição de tempo mais aberto no estado gaúcho e que deveria favorecer trabalhos de resgate, de busca que ainda devem ocorrer, que ainda estão ocorrendo pelo Rio Grande do Sul. Então, as instabilidades ficam sobre o estado gaúcho, tem esse calorzinho aí de 27 graus, mas amanhã já vai mudar tudo de novo, tem outra frente fria que vai se formar nos próximos dias e tem previsão de acumulados significativos mais uma vez para o Rio Grande do Sul. Na região nordeste, termômetros aí na casa dos 30 graus, como a gente vem acompanhando sempre na região nordeste, mas o destaque fica por conta do interior com temperaturas muito altas, baixa umidade. A gente vai com a Camila Tícia, que está lá em Salvador, e vai contar pra gente, a Camila, como é que está o tempo por lá. Tem previsão de chuva hoje por aí, né, Camila? Bom dia. Oi, Carol, uma excelente quinta-feira para todo mundo. Exatamente, a onda de calor aí segue ganhando força em todo o país, as temperaturas subindo e nesta quinta-feira aqui no Nordeste a temperatura máxima vai ficar aí em Teresina. A cidade pode atingir 38 graus de acordo com o clima-tempo e a umidade do ar em cerca de 20%, que pode piorar ainda mais esse calor. A maior parte do Nordeste tem um dia com sol forte e sem condições para chuva. O ar seco também deve predominar aí sobre o interior de toda a região. Mas algumas nuvens, como você falou, carregadas, crescem pelo litoral, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. E além desses locais, pode chover um pouco também no sertão de Sergipe e Alagoas. No litoral do Maranhão, Piauí e Ceará, o sol aparece o dia todo e ocorrem algumas pancadas de chuva, só que de forma passageira, assim como aconteceu na capital baiana mais cedo. Portanto,
Portanto, é um finalzinho de inverno aí com chances para o recorde de temperaturas e o calor deve ser mais intenso no final de semana, em especial no domingo. Por isso, as autoridades e especialistas da área de saúde seguem aí o alerta para a insolação e também o chamado golpe de calor. Por isso, deve-se evitar a exposição aí ao sol, também o esforço físico excessivo nesses dias de calor e não custa nada lembrar para a gente se hidratar e também usar a proteção solar. Eu volto com vocês. Obrigada, Camila. A gente vai batendo esse papo. Camila atualizando para a gente a região Nordeste, não só com relação ao tempo, temperatura, mas também trazendo em instantes mais notícias de lá ao vivo aqui com a gente. Já mudamos nosso mapa, estamos acompanhando como começa esta quinta-feira de norte a sul do país. Na região sul, até em Porto Alegre, olha só, temperatura amena, 18 graus. Em São Paulo é isso, a madrugada, como entrou um pouco de umidade, também teve uma queda de temperatura. Ficou, aí começamos com 16, 17 graus na capital paulista. Tinha um pouquinho de vento, então a sensação térmica era um pouco menor do que a temperatura real, por causa da umidade, da nebulosidade e desse ventinho que a gente observou aqui de manhã cedo. Agora, olha só, mínima de 24 graus em Cuiabá, é quase a temperatura máxima de Porto Alegre, né? Um dia começando com 24 em Cuiabá e em Palmas, em Salvador também, então temperaturas bem elevadas na metade norte do Brasil neste comecinho de quinta-feira. E a gente olha aqui para Campo Grande, 22 graus começando esta quinta-feira, mas ontem teve recorde de calor por lá. E hoje podemos ter um novo recorde na capital do Mato Grosso do Sul. Inclusive, a gente vai acompanhar aqui algumas cidades que registraram recordes de temperatura. Recordes de calor na quarta-feira, Campo Grande, 36 graus. Portanto, são dados do Instituto Nacional de Meteorologia. E o que Isso a gente é do ano, né, Carol? Recorde do ano, maior temperatura do ano que aconteceu em Campo Grande ontem. O recorde anterior era de 35,2 e o calor no Mato Grosso do Sul, como a gente está falando aqui, não dá sinais de trégua, não vai dar trégua. A previsão é que hoje, portanto, os termômetros alcancem os 37, que também seria uma renovação desse recorde de 2023. E aí a temperatura vai subindo até o fim de semana, vai subir ainda mais. Essa é chance de recorde hoje, né, Carol? É São Paulo, vamos lá, Maria Clara, 34 graus. Curitiba, que ontem você já falava pra gente, né? Essa surpresa com relação àquela que é considerada a capital mais fria do país. Exatamente. E aí a gente tem hoje maior temperatura do ano prevista aí para Curitiba na casa dos 32 graus e Campo Grande pode bater de novo a maior temperatura do ano. Agora, Maria Clara, com relação a São Paulo, a gente está falando do recorde do ano, mas até o fim de semana pode ter recorde histórico de calor? Exatamente. Recorde histórico para o mês de setembro, né? Podemos passar dos 37 graus, chegar até 38. Se chegar até 38, já é considerado o recorde histórico para um mês de setembro desde o início das medições. Então, a gente nunca teve um registro de temperaturas tão elevadas, assim, na casa de 38 graus em um mês de setembro, na cidade de São Paulo. Ou seja, estamos de fato com um mês de setembro atípico quando olhamos para as temperaturas do país. E aí, Maria Clara, te pergunto com relação aos próximos meses também. Você falava, olha, teremos altas temperaturas, teremos pouca chuva, mas podemos ter recordes históricos? Podemos ter recordes históricos até o final da primavera, né? A primavera é o mês das ondas de calor, né? São os meses das ondas de calor. Então, principalmente o comecinho da primavera, a gente tem temperaturas altíssimas e podemos bater vários recordes históricos aí pelo país. Olha, esse aqui é para outubro, isso é o que vai acontecer em outubro. Olha, todo o país vermelho, Carol. Isso é temperaturas acima da média. Só esses pontinhos brancos e azuis é onde que a temperatura fica entre a média e abaixo da média. Então, quase nenhuma região. E olha a metade norte como tem temperatura acima do normal. Nossa, que destaque para o estado do Pará, né? O vermelho mais intenso que indica justamente essa alta temperatura. Mais de 3 graus acima da média, acima do que é normal para esta época do ano. Então, são temperaturas que superam 3 graus acima do normal. E olha só o sudeste também, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais também, com esse calorão aí para os próximos... para o próximo mês, né? Mês de outubro. Esse já é com relação ao mês de outubro. Todo o país. Então vamos até o fim do ano? Vamos para novembro agora? Temos até o fim do ano. Vamos lá, novembro,
também com altas temperaturas, também um mapa com cores avermelhadas. Exatamente. Pegando agora as temperaturas mais altas, pegando Minas Gerais e Bahia, com uma diferença bem significativa com relação à média. Outubro e novembro são meses com temperaturas altas. A média climatológica é bastante elevada e aí a gente vê que vai subir ainda mais do que é normal. Agora, já no sul, a gente vê uma entrada maior, provavelmente de umidade, e aí por isso que a gente tem aí algumas regiões registrando temperaturas abaixo da média, que são esses pontinhos em azul que aparecem aí entre Paraná e também Santa Catarina, são temperaturas que devem ficar abaixo da média. Provavelmente algum período de tempo mais nublado, de tempo mais fechado, que acaba deixando aí a temperatura mais baixa. Mas, no geral, calor também acima do normal. E vamos ver como vamos encerrar o ano de 2023. Também aí cores avermelhadas, mas a gente percebe aqui um vermelho menos intenso, mais alaranjado, na verdade, justamente porque entramos no inverno amazônico, né, Maria Clara? Carol. Quando começa a chover mais na região norte do país. É exatamente isso, começa a chover mais, a chuva começa a voltar para o Brasil. A gente vê aqui as áreas mais claras do mapa, já é um indicativo de que teremos uma quantidade maior de chuva, mas ainda assim a temperatura acaba ficando levemente acima do normal. Na região sul, temperaturas abaixo. O que isso quer dizer, Carol? Vai chover bastante na região sul também. Então, a gente devemos ter dias de tempo mais nublado, dias de tempo mais fechado em dezembro nos 3 estados da região sul e até em Mato Grosso do Sul. É efeito justamente do fenômeno El Niño atuando ainda. Sudeste, sudeste e parte aqui do centro-oeste da região norte, ainda com tempo bastante seco. A umidade demora para voltar. Eu vou encerrar aqui, Maria Clara, com você te perguntando, a gente consegue colocar para quem está nos acompanhando até quando vai essa onda de calor nessa semana? Vai se estender para a próxima semana? Entraremos aí no mês de outubro ainda enfrentando altas temperaturas? Ainda enfrentando altas temperaturas, mas a partir de domingo, uma frente fria no sul consegue avançar até o sudeste do Brasil e ela enfraquece o bloqueio atmosférico. Ela não rompe o bloqueio, não devemos ter chuva, não vai fazer frio e não devemos ter chuvas no interior do país. Mas o fato dela conseguir chegar até o sudeste do Brasil, até a altura do estado de São Paulo, já dá uma mexida com o ar. Então a temperatura diminui um pouco, alivia um pouco esse calorão. Então o ápice da onda de calor ele vai acontecer entre domingo e segunda-feira e depois disso a gente tem aí uma quebra, um alívio nas temperaturas. Maria Clara Sasaki, obrigada mais uma vez. Ela é meteorologista da Climatempo, está conosco aqui durante essa semana e claro, vamos detalhar aí a chegada dessa frente fria, trazendo um alívio para essa onda de calor. Obrigada, Maria Clara. Obrigada, Carol. Até a próxima.